Vídeo 102. Hoje nós vamos longe, né, com esses vídeos, né? E eu até digo para vocês, é aquilo que eu já falei aí atrás, né? Vídeos têm que ter uma inspiração para fazer, como eu tenho que ter a inspiração para escrever, né? Então o assunto sai, e quando o assunto não sai, não adianta nem eu tentar gravar, né? E hoje o assunto está saindo, então vamos em frente que eu posso colocar e adiantar esses vídeos, né? E para nunca faltar os vídeos, eu não gosto quando eu passo mais de 2 dias sem postar para vocês, né? Para mim poder manter aquela média que eu me propus desde o início, né? Um dia sim e um dia não, né? Bom, eu terminava o vídeo 101 dizendo da tragédia da eleição do Collor de Mello, né? E não vamos também entrar em detalhes políticos aqui, né? Só que eu tinha a lucidez que aquilo seria uma tragédia, né? Isto já dá uma ideia para vocês por que eu não voto, né? Por que essas coisas de eleições, eu até, né, fazendo só um breve corte aqui, o Brasil agora vive eleições municipais, né? E isso aqui tá um horror, eu detesto, eu não consigo nem caminhar na rua porque o pessoal vem com aquelas propagandas políticas e simplesmente eu tenho nojo, né? Política, desse tipo de política eu tenho nojo, né? Então, a vitória do Collor de Mello traçava destinos, na minha ideia, né? Traçava destinos terríveis para o Brasil, né? Mas tudo bem, né? Foi a vontade dos brasileiros, né? E dentre os quais a vontade do Alan, né? E aquilo já virou um inferno, né? Se o Alan já era um inferno antes do Collor ganhar, né? Quando o Collor ganhou, eu não tinha mais um minuto de paz se eu estava próximo a ele, né? Porque era só falando do Collor de Mello, e se isso não bastasse, a música Tchau por Tio do U2, né? Eu dizia, não, cara, por favor, para, né? Mas parece que pedir para parar era pior. Então eu simplesmente aguentava aquela tortura, né? Tchau pro tio do U2 e aquele magnífico narigudo Collor de Mello, né? Isto era meio de dezembro, né? Passava do meio de dezembro de 1989. E como eu disse para vocês, eu estava numa tristeza enorme. Eu estava muito triste, eu estava deprimido. Final de ano nunca era uma época feliz para mim, né? E principalmente lá em Portugal, eu achava o fim do mundo, né? Porque eu estava longe da família, eu estava longe de outros amigos meus no Brasil, né? Pessoas que eu conhecia aqui, ex-namoradas, ex-colegas de trabalho, ou seja, né, o núcleo de pessoas em Portugal era muito menor do que aquele núcleo que eu deixara para trás no Brasil, né? E eu, com todo o contexto, eu estava triste, né, deprimido. E o fato de não ver sol, só chuva, 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 e eu sozinho nas estradas, né, viajando, eu ficava muito triste. Era tudo muito solitário, muito o tempo aquele fechado, cinzento, né? Eu achava tudo aquilo muito triste, né? A tristeza tinha chegado em mim. Eu estava muito triste. E até as minhas festas, né? Eu continuava fazendo festas, saindo, me envolvendo, né? Principalmente até com a Andressa, que era com quem eu mais acabava ficando, mas nada disso, né, fazia com que o meu coração serenasse, né? Eu estava triste, simplesmente eu estava triste. E daí, aqui a história até corre um pouco, porque as coisas que aconteciam eram sempre as mesmas, né? E nós chegávamos naqueles últimos
12 dias para o final do ano, né? E já estava ali, o final do ano já estava ali, né? E o Boticário iria inaugurar uma loja em Albufeira. Albufeira é no Algarve, né? E eu não tinha viajado ainda para o Algarve, né? Todas as minhas viagens eram para o norte e até as lojas do O Boticário eram todas para o norte, né? Ou arredores de Lisboa, né? Era a primeira loja ao sul de Portugal e seria em Albufeira, né? E eu iria participar da inauguração dessa loja, até pelos meus conhecimentos de merchandising, né? E além de lá preparar a loja, organizar os produtos, né? Fazer então a vitrine, coisas desse tipo, né? Montras, né? Vitrines em Portugal são montras, né? Eu tinha todo esse conhecimento, né? E só que como era a inauguração da loja, iriam comigo o Alan e uma colega do escritório, né? Era uma colega que trabalhava só naquela parte burocrática do escritório, né? E chegou naquela semana, tinha entregue uma carrinha e a locação das carrinhas era feita via o escritório, né? Às vezes eu estava no escritório, eu mesmo ligava, telefonava e marcava a retirada de uma carrinha, né? Mas aquela carrinha foi feito o pedido através do escritório, através dessa minha colega, né? Era uma portuguesa. E era uma guria muito nova. Era uma guria que tinha os seus 19, 20 anos, era uma guria muito nova. E ela estava fazendo carta de condução, né? E ela estava tirando a carta de condução e tinha tirado. Naqueles dias ela tinha, o presente dela de final de ano tinha sido que ela tinha passado nos exames e tinha pego a carta de condução, né? E foi um dia que a gente correu muito para preparar aquilo que eu falei para vocês, que tinha problema até em notas, né? Despachar as notas e os computadores não funcionavam, os sistemas não imprimiam, era uma porcaria aquilo lá, nada daquilo funcionava, né? E até separar o pedido, o material de apoio, né, de merchandising para a inauguração da loja, nós acabamos ficando prontos para sair de Lisboa muito tarde, né? E quando eu fui pegar a chave da carrinha, essa minha colega já estava com a chave da carrinha na mão e ela disse, então vamos. E eu já fui em direção ao banco do motorista e ela pulou no banco do motorista e disse, não, eu vou dirigindo hoje, né? Eu não ia discutir com ela ali, né? Porque sempre quem viajava, quem dirigia era eu, né? Mas ela tomou aquela atitude e eu não iria discutir com ela, né? Ela sentou no banco do motorista e eu sabia que ela tinha tirado carta, né? Então eu pensei, bom, vamos ver no que vai dar essa viagem, né? E ela foi dirigindo, o Alan era aquelas carrinhas que tem o banco do motorista e depois um banco inteiriço, né? Que cabem mais 2 pessoas, né? O Alan foi no meio e eu fui na janela do carona, né? E todo mundo sabe, né, que quem tira a carta, tanto pode ser em Portugal, pode ser no Brasil, pode ser na China, né? Quem nunca dirigiu e tira uma carta não tem condições de dirigir, né? Isso aí todo mundo sabe, né? As cartas são feitas para passar num teste lá, mas a pessoa não tem condições de dirigir, né? E nós saímos de Lisboa à noite com essa colega dirigindo, né? E nós saímos tarde da noite de Lisboa, porque nós estávamos a menos de uma semana do Natal, né? E aquela loja tinha que ficar pronta para o Natal, né? E nós íamos para o sul de Portugal, até por estradas que eu não conhecia também, né?
E eu, claro, sempre com meus mapas eu ia indicando, não, pega aqui, pega para lá, dobra aqui, vamos embora, né? E essa menina, ela não tinha condições de dirigir, ela não tinha noção do tamanho da carrinha, né? E aquilo começou a se tornar uma viagem muito perigosa, né? Ela dirigia muito mal, mas muito mal mesmo, né? E eu, ali do lado do carona, eu sentia que a carrinha ia cair de cima da estrada e ela me perguntava, eu estou indo bem? E eu só dizia, não, puxa um pouco mais para o teu lado, né? Mas eu ali já respirando fundo, porque nem sempre os acostamentos das estradas eram razoáveis, né? E tinha um degrau ali, um degrau perigoso às vezes, né? E eu pensava, se ela escapar uma roda aqui, nós vamos parar lá no meio do mato, né? E ela não tinha condições, mas ela insistia em dirigir, né? E quando eu dizia para ela, não, puxa um pouco para o teu lado, ela puxava lá na outra mão, né? As estradas eram mão dupla, ia e voltava na mesma estrada, né? Sem canteiro no meio. E passavam outros veículos e ela tirava um fininho e eu pensava, ai, agora nós vamos de frente, né? Foi a viagem mais tensa da minha vida, né? Eu pensei, bah, eu que nunca morri com as minhas loucuras no trânsito, né? Vou morrer nas mãos de uma guria portuguesa em Portugal, né? Eu digo, eu não acredito, né? Eu fiz tanta loucura na minha vida, dirigindo principalmente, né? Irresponsavelmente, sejamos sinceros, né? Mas eu sempre achava que eu ainda tinha o domínio das besteiras que eu fazia, né? E ela não tinha noção nenhuma do que ela estava fazendo, né? E eu, assim, ó, eu nunca tive problemas de ânsia de vômito, dessas coisas em veículos em movimento, né? Com ela dirigindo eu já estava passando mal, mas ela balançava muito a carrinha, né? Ela não tinha noção o que ela estava fazendo, ela errava marchas, ela não tinha condições mesmo. E tanto é que era uma viagem que seria bem mais curta, e aquela viagem demorou horas, porque ela não tinha condições, né? E quando nós já estávamos chegando no Algarve, eu já estava quase vomitando, mas assim, ó, eu estava passando mal, de nervoso, de tenso, né, da maneira que ela conduzia, e eu ia vomitar, eu já estava assim, ó, no limite para vomitar. E eu estava passando tão mal, mas tão mal, que eu pensei, não, nós vamos chegar no hotel em Albufeira e eu vou vomitar no estacionamento, né, porque eu vou abrir a porta da carrinha e vou vomitar, né. E eu olhei assim, a paisagem estava se movendo, assim. Eu olhava assim, aquela sensação de ânsia de vômito, tudo estava girando, tudo estava se movendo. Mas como ela dirigia muito mal, eu pensava, eu nunca vi disso, né? O asfalto está ondulando, o asfalto sobe, o asfalto desce, né? Eu nunca tinha tido aquela sensação, a pior sensação do mundo, né? Eu digo, bah, vou vomitar, e eu digo, nunca mais eu viajo. E ela iria ficar em Albufeira, né, na inauguração da loja, e na volta eu já sabia que eu voltava dirigindo, né? Então pelo menos isso eu não ia morrer na volta, né? Mas eu achava que eu não chegava no hotel sem vomitar, né? Porque o asfalto, assim, o asfalto se mexia. A sensação era que tudo se mexia, né? As árvores, as coisas na estrada, tudo se mexia, as placas. Mas a pior sensação do mundo. E o Alan e ela achavam que estava tudo bem. Eu digo, mas eu nunca tive essa sensação. Que sensação horrível, assim, ó. Eu também nunca tinha andado com uma pessoa que conduzisse, que dirigisse tão mal, né? E quando nós chegamos no hotel, eu disse, finalmente, né? Chegamos vivos, né? Pensei, não falei, né? E era madrugada isso, né? Já era madrugada, já tinha passado da meia-noite. E estavam todos os funcionários do hotel na porta do hotel, né? Na rua do hotel, assim, naquela parte que recepciona, né, os hóspedes. E eu pensei, bah, estamos importantes, ainda comentei com eles dentro da carrinha, né? Ó, o Boticário aqui em Albufeira está importante, né? Nós chegamos e todo o hotel veio nos recepcionar, né? E quando eu vi todo aquele pessoal do hotel, o pessoal já correu em direção à carrinha e disse, vocês não viram o terremoto? Vocês não viram o terremoto? E eu pensei, terremoto? E eles disseram, não, o terremoto estava acontecendo agora. E eu olhei para o lustre dentro do hotel,
o lustre balançava. Era um lustre enorme e aquele lustre balançava de um lado para o outro. Ou seja, tinha acabado de acontecer um terremoto. Este vídeo